aqui na nossa temporada Brasil com mais um convidado top, que já vocês vão saber quem é. E agradecer mais uma vez por estarmos aqui no Rio de Janeiro, né? Nessa estrutura incrível do AGR Podcast Studio, onde estamos aqui sendo recebidos na melhor forma, com uma estrutura incrível. Eu tenho certeza absoluta que essa temporada Brasil vai ficar assim... Demais, top. né? Demais. E é um orgulho pra gente, a estrutura, o time que a gente está montando aqui na nossa temporada Brasil. E agora, neste episódio, não podia ser diferente. Eu, particularmente, a minha família, em nome do meu irmão, tenho um carinho muito especial por esse nosso convidado. Então, para mim, é uma honra apresentar Felipe Melo. Muito obrigada. Eu sei da correria que tu fez para estar aqui. Agradecer, porque a gente já sabe que você movimentou aí toda a agenda para estar aqui presente com a gente. Então, muito obrigada. Não, um prazer estar aqui. É o segundo podcast que eu tô, né? Segundo? É o segundo. Fui em São Paulo, num grande amigo meu, o delegado Palumbo. Forte abraço, vai estar escutando com certeza. Uhum. E esse é o segundo. Fantástico. Justamente porque eu tenho muito carinho também pela sua família, pelo grande Alex Telles, né? Pelo grande ser humano que é. Então, enfim, vai ser um prazer muito grande, uma bênção estar aqui com vocês. Fantástico. E assim, a gente já mostrando a qualidade dos nossos convidados, já convida você. Se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, né? Tem que fazer toda essa... Curta, compartilha. Siga a gente no Instagram, no TikTok, no canal de cortes. Temos um canal de cortes. É isso. E quem quiser também, empresas, quiserem estar aqui participando conosco na nossa temporada Brasil e nas próximas temporadas também pela Europa e pelo mundo, porque tem Copa do Mundo vindo por aí. Tem Copa do Mundo. Aqui, ó, o e-mail da nossa produção, Ana Paula, mande um e-mail. A dona de toda essa bagunça aqui Exato. que a gente faz. É isso aí. Vamos começar. Felipe, que momento você está na sua carreira? Vamos começar de trás para frente. Opa, de frente para trás. Qual é o momento do Felipe Melo hoje? Como se tu descreve o teu momento de vida, ou de carreira, de vida? Bom, como futebolisticamente falando, né? Como início, né? Com muita vontade, muita gana de continuar vencendo, né? De traçando meus objetivos, né? Eu, quando vim para o Fluminense, o meu primeiro objetivo era vencer o primeiro campeonato, o primeiro torneio, né? E graças a Deus tivemos êxito ali de ganhar o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, e agora a gente tem a Copa do Brasil, o brasileiro, né? Então, as nossas metas são sempre vencê-las. Então, estou feliz de ter voltado à minha amada terra natal, né? Meu Rio de Janeiro, né? Mas tu passou muito tempo fora, né? Essa volta, assim, tu encontra muita coisa diferente, o futebol brasileiro está diferente. Como é que tu descreve essa readaptação para esse momento do futebol brasileiro? Já são quantos anos de volta já? Foram 5, 6 anos, né? Se eu não me engano, 5 ou 6 anos já no futebol brasileiro. Mas o grande atleta, o grande jogador, ele consegue se adaptar de forma rápida em qualquer escola, né? Foi assim quando eu saí do Brasil, fui para a Espanha, depois Itália, Turquia, enfim, voltei para a Itália, Brasil. Eu já sou um atleta de 38 anos já, então eu tenho, graças a Deus, uma certa experiência para entender que às vezes a gente tem que virar a chave de forma rápida, né? Então, estou feliz de ter voltado ao Brasil, sobretudo ao Rio de Janeiro e aos clubes dos meus pais, né? Que é o Fluminense. Que é o Fluminense. E, na verdade, essa readaptação também tem a ver com todos esses países que tu passou. Porque, querendo ou não... São países completamente, culturalmente diferentes, né? Diferentes. Mas que também tem o futebol como uma paixão, principalmente a Turquia, que como torcida e como paixão por futebol é um desses que você jogou que eu acredito que é o mais intenso. Não sei. Em termos de idolatria, né, que a gente viveu ali na Turquia realmente foi muito especial. O que o torcedor faz, né, não só o torcedor do clube que eu joguei, que é o Galatasaray, mas o torcedor turco em geral, eles são apaixonados pelo futebol, né? Então, existem muitos torcedores que fazem futebol, inclusive religião, né? Lá é realmente diferenciado nesse sentido de amor, paixão realmente pelo futebol, pelo atleta, sobretudo o atleta brasileiro. Quando vai lá é muito bem recepcionado, tem muito carinho. A gente pode comparar a intensidade de Brasil e Turquia? Não, acho que não existe comparação. Não. No Brasil, o brasileiro ele é apaixonado por futebol, mas o turco passa um pouco ele disso, transcende isso aí, com certeza. Passa um pouco disso. E foi lá que tu conheceu o Alex, não foi? Exatamente. Foi. Eu lembro que, assim, até hoje o Alex fala com muito carinho disso, porque ele chegou, foi o primeiro clube que ele saiu do Brasil, ele tinha 21 anos. E ele diz até hoje que ele foi super acolhido por ti, pela tua família, pela Roberta e por todo mundo.
lá na Turquia, num país totalmente com cultura diferente, língua diferente. E ele me diz, Ellen, o Felipe foi um dos caras responsáveis por eu ter chegado lá e me adaptar tão fácil. Foi uma história bacana, né? Foi, na realidade, nós ali da equipe, o Galatasaray, tinha um Tafarel também, né? Tinha o próprio Muslera também, que é o goleiro da seleção uruguaia. Era um time, assim, era um grupo bem bacana, né? Bem acolhedor, digamos assim. E eu fui para a Europa também muito cedo, com 19, 20 anos eu bati na Europa também, e eu tive as pessoas que me ajudaram. Então isso aí acho que é o beabá, né? Faz parte de nós, seres humanos, ajudar o próximo, né? Então o Alex, independente dessa ajuda, é um cara que tem muita qualidade, não é à toa estar no clube que está, não é à toa estar na seleção brasileira, né? E eu, como um bom torcedor, um cara que um bom entendedor de futebol, falei com ele, cara, o seu momento vai chegar, daqui a pouco você está numa Copa do Mundo, e a gente espera que isso aconteça. Estamos esse ano. Na torcida. Na torcida. E a intensidade do futebol turco combina com a intensidade do Felipe Melo? A intensidade do futebol, o futebol mais intenso hoje, para mim, é na Inglaterra, né? As equipes, elas são bem intensas, né? Mas intensidade emocional? Emocional. Combina? O emocional é o geral. Né? No Brasil, Estados Unidos, Itália, Espanha, o emocional é geral. Eu acho que o verdadeiro, o jogador assim que eleva o patamar é um jogador que, psicologicamente falando, ele é correto. Ele sabe das coisas que faz, ele tem um emocional não abalado. Isso faz toda a diferença para o atleta chegar num nível 8, 10, sem dúvida nenhuma. E eu acho que eu cheguei nesse nível, né? Cheguei nesse patamar, graças a Deus. Sim, talvez por todas essas experiências, tanto elas positivas quanto negativas, construíram a pessoa, né, o Felipe Melo, que você é, né? Que é hoje. Renata, até o final do nosso... Já tô aqui, só montando. A Renata é analista comportamental e, enfim, faz toda uma parte de consultoria. E até o final da entrevista ela vai bate-papo. Não tenho dúvida. Já sabe? Já vai falar. Dominante. Vermelho. E isso é bom, né? Eu digo que isso para um atleta de alta performance isso é muito bom. Porque se souber trabalhar ali o mental, até quando tem alguma coisa não muito boa, isso ajuda para virar a chave e como combustível. Então, eu acho que o Felipe, pelo que eu vejo, é bem desse tipo. Então, isso traz mais energia ainda para, tá ali, focar e ganhar e fazer um gol e pronto. O que eu admiro... Pode falar. Não, eu quero muito perguntar uma coisa. Vai, antes de nós mudarmos do assunto Galatasaray, eu queria citar aquele jogo que o goleiro foi expulso e você entrou no lugar do goleiro na hora da cobrança do pênalti do adversário e você defendeu o pênalti. Então, eu queria eu perguntar assim... essa garra. Foi uma coisa mesmo desse Felipe Melo que a gente conhece, que é aquele cara que o que ele for fazer, ele vai fazer o melhor possível, ou você alguma vez chegou a jogar no gol ou treinar no gol? Porque muitas das vezes o jogador joga no meio, na linha, mas ele... alguma vez, ou no futsal, ou alguma outra oportunidade, jogou no responsa porque se sente confortável. Mas eu achei assim, a gente estava, obviamente, estudando, né? Por mais que a gente conheça, vamos lá pesquisar um pouco mais sobre ele, né? E quando eu li essa questão da defesa, poxa, o time estava ganhando de 1-0, o Galatasaray, quer dizer, a possibilidade, né, do time adversário conseguir um empate naquela cobrança do pênalti seria grande, né? Até porque sai o goleiro e entra um jogador de linha para defender e ele defende o pênalti. E o time ganha. O Galatasaray sai vitorioso da partida. Eu acho que isso aí eu posso aqui falar um monte de balela, sabe? Não, fala a verdade. Assim, mas eu senti que era o momento. Mas você que chamou a responsa para você? Foi eu. E na hora que sai o Muslera expulso, né, e tem o pênalti, eu vou direto para pegar as luvas ali para ir pro gol. Instinto. Assim, eu entendo. Primeiro de tudo, é Deus na minha vida, né? Eu sou um cara muito cristão fervoroso mesmo, sabe? Muito crente em Deus, sabe? E um leitor assíduo da Bíblia, né? Estudo muito a Bíblia. E a Bíblia fala muito de fé, né? Fala muito de pessoas que ganharam e pela fé, né? Venceram pela fé, porque era praticamente impossível acontecer tal coisa e pela fé aconteceu. E naquele momento ali foi um momento que eu tive muita fé de que Deus iria me instruir para cair do lado certo, né? E que faria pelo melhor. Assim, eu fiz o meu melhor, mas foi legal que depois falaram assim, mas o Tafarel estava
atrás do gol e dava dica pro Felipe Melo. Felipe Melo não tinha dica nenhuma. Eu fui pra minha intuição, pulei no canto, o cara teve a infelicidade De bater pra ali. ele de bater naquele canto, bateu mal, meia altura, e eu fiz a defesa. Graças a Deus, assim, foi bem, digamos, de momento mesmo. A minha personalidade foi assim, cara, é o momento. Não pensei em nenhum momento assim, cara, não vai ser histórico se eu agarrar o pênalti. Em nenhum momento, não. Eu só quis mesmo ajudar a minha equipe a sair com a vitória, porque era uma vitória muito importante, né? Faltavam poucos jogos para terminar o campeonato, nós estávamos em primeiro, e com certeza aquela defesa ali que fez com que o jogo terminasse 1-0, nos ajudou bastante a 3 jogos depois nos sagrarmos campeões turcos. São decisões que eu digo que às vezes acontecem numa fração de segundo, que assim, me dá a luva que eu vou, mas que fica na história e que pode ter mudado tudo o que aconteceu depois, porque tu cria uma identidade com a equipe, com a torcida dali em diante, que já começa a tomar proporções grandiosas. Eu tenho certeza que hoje, se tu desembarca em Istambul, vira uma Confusão. uma loucura. Istambul, assim, como eu falei, né, em termos de idolatria para nós, assim, a família Melo foi novo, né? Eu vivi uma idolatria num clube pequeno na Espanha, né, que acabou de subir a primeira divisão, que é o Almeria, que foi um ano assim na qual eu dei um passo importante na minha carreira, né? No Campeonato Espanhol eu terminei o Campeonato Espanhol como fui eleito o melhor volante do Campeonato Espanhol por um clube pequeno. Depois eu fui para a Fiorentina, né? E na Fiorentina as coisas começaram a andar, foi bem bacana, me tornei ídolo rápido na Fiorentina de não poder sair na rua. Mas de Florença eu acabei indo para a Juventus, né? E a Fiorentina e a Juventus não se batem. Mas eu sou profissional, felizmente naquele momento a Juventus pagou a multa rescisória, ainda deu um dinheiro a mais, e eu não tive opção. Porque se eu tivesse opção naquele momento eu teria ido para a Inter de Milão, que era meu sonho de criança, jogar na Inter de Milão. E eu fui para a Juventus, aquela idolatria toda acabou, encerrou, né? E na Juventus é norte da Itália, é um povo já mais frio. Eu lembro quando eu cheguei em Turim, eu vi o Del Piero andando na rua e ninguém tirou a foto com ele. Eu falei, não é possível que ninguém está tirando foto com o Del Piero, um dos maiores atacantes da história do futebol, né? O Júnior falou isso aqui também, né? Ele falou, gente, é uma frieza, não tem esse calor, apesar de ser Itália, que é um povo muito apaixonado por futebol. E que são nossos norte da Itália, né? Exato, então, é completamente diferente. Porque se você pegar ali, você vai para o sul da Itália, se você pegar Roma, Nápoles, Palermo, Catânia, é uma loucura total. Mas Turim, assim, até Milão também, depois eu voltei para a Inter, e Milão também já é mais complicado de você caminhar, mas na Turquia foi tudo diferente, né? E na Turquia foram 4 anos na qual eu me tornei o maior brasileiro da história do clube em termos de títulos, de troféus, né? Porque as pessoas gostam de cortar partes e colocar, ele falou que é o maior da história. Pô, não, assim, eu entendo que teve outros grandes atletas ali, né? O Jardel no Galatasaray, o próprio Tafarel, o Alex no Fenerbahçe. O Alex foi um cara que, para mim, tecnicamente, aquilo que ele fez dentro de campo em 10 anos foi o maior que teve, né? Verdade. Mas quem ganhou mais troféus na história do futebol turco brasileiro foi o Felipe Melo. Caramba. Isso são fatos, né? Fato. Foram 8 títulos em 4 não tem como anos. contestar. Não tem condição. Então, assim, isso fez com que eu me tornasse ídolo não só da torcida do Galatasaray, mas do turco em geral, né? Então, quando a gente vai para a Turquia, quando eu tive a oportunidade de voltar lá uma vez depois que eu saí, e tinha gente esperando no aeroporto, eu fui para Capadócia lá e a gente saía, enfim, não consegui conhecer as coisas, porque realmente foi surreal, mas é muito bacana. Eu agradeço demais a Deus pelo momento que nós tivemos ali. Fantástico. O torcedor, ele quer se sentir representado em campo. Total. Isso aí é Por isso fato. que eu falei da combinação de intensidade. Exatamente. Eu acho que o Felipe é uma representação da intensidade do torcedor turco. É impressionante como... A gente pode citar o exemplo mais recente. Você tem toda a sua ligação com o Flamengo e hoje você está jogando no Fluminense. Você já é ídolo da torcida do Fluminense. Com pouquíssimo... Quanto tempo você está no Fluminense? Meses. Já é ídolo. Mas é a representação da garra, porque né? Eu, como torcedora do clube e tendo tido ligações durante muitos anos e conheço todo o pessoal de torcida organizada e tal, eu posso atestar aqui, você hoje já é um ídolo do Fluminense. E jogou num dos maiores rivais. Mas isso, o que significa isso Com a é que entrega. o torcedor vê a sua entrega. É isso. A forma como você se comporta, o seu profissionalismo. Que foi o que aconteceu no Palmeiras também, porque é o seu avô? 95 anos, quando ele ouviu, minha filha, você vai entrevistar o Felipe Melo. Eu falei, vovô, ele, pelo amor de Deus, parecia uma criança.
parecia uma criança. E olha que ele pegou aí 95 anos de Palmeiras. Aham. E para ele é ídolo. Então saiba que você atinge desde o moleque ao senhor. Ao senhor. Legal, e com uma isso é intensidade muito, muito bacana. Deixa eu pular agora para essa fase da tua vida que foi a Itália. O que tu pode falar do futebol italiano? Como tu se sentiu vivendo essa experiência lá? Porque é um país que o futebol tem muita classe, é clássico, mas ao mesmo tempo tem algumas características muito peculiares, né, do futebol italiano. O futebol italiano, assim, foi onde eu comecei a ganhar fama no cenário mundial, né? Porque eu saio da Almeria, vou para a Fiorentina, na Fiorentina a gente joga Champions League, depois eu vou para a Juventus, na Juventus eu encontro Buffon, Del Piero, Cannavaro, Trezeguet, Camaronese, enfim, Chiellini, Marquise, Sissoko, jogadores assim que dispensa comentários, né? E chego para ser o cara do time. Então, tudo muda para mim, né? Uhum. Eu acho o futebol italiano o futebol mais tático do mundo. Taticamente, é a melhor escola que existe, né? Para tua posição, é um futebol que te engrandece, assim, em termos de experiência, muito. Muito, porque não só a minha posição, me ajudou muito, principalmente ter encontrado na Fiorentina, por exemplo, o Cesare Prandelli, né? Que foi o treinador da Itália aqui na Copa do Mundo, no Brasil. Passou pelo Galatasaray também. Passou pelo Galatasaray também. É um cara que, assim, nível tático, um dos melhores que eu trabalhei na minha vida, né? Aí depois eu encontro com o Mancini, que também passou pelo Galatasaray, que hoje é o treinador da seleção da Itália. Enfim, eu aprendi muito a jogar taticamente na Itália. E eu acho que um jogador, assim, nota 10 taticamente, é mais fácil ele, no futebol italiano, né? Jogar um cara que é 10 taticamente do que um cara que é 10 tecnicamente. Porque antigamente, sim, jogava só com técnica, hoje não. Hoje não. Porque hoje, se um cara sabe marcar, ele é bem taticamente, ele, de repente, ele anula um cara que é 100% técnico, justamente porque ele não tem... Ele, taticamente, não sabe se movimentar, não sabe estar no ponto certo, na hora certa. Exatamente. Então, é isso. Então, por isso que os caras que são os melhores do mundo aí, por exemplo, o Messi. O Messi, você não vem fazendo muita gracinha com a bola. Às vezes as pessoas falam que o Messi até desliga do jogo, né? Mas está sempre no ponto certo, na hora certa. Ele sabe se posicionar taticamente. No Cristiano Ronaldo, idem. Está sempre no ponto certo ali para fazer os gols dele. Então, são caras que são tecnicamente acima da média, mas que taticamente são nível 10. Pronto. E a Itália é uma escola absurda, defensiva, principalmente. Claro que tem diversas características, mas defensivamente é... Por isso, porque taticamente você sabe jogar. Então, se você sabe jogar taticamente, você sabe se comportar. A Itália acabou de ser campeã da Eurocopa com um time considerado fraco. Por muitos, né? Ninguém colocaria, de repente, em aposta que a Itália iria chegar numa final, que dirá ser campeã. Sim. E foi campeão porque é um time que sabe jogar muito bem taticamente e, claro, assim, tinha alguns jogadores que faziam uma diferença ou outra, né? E acabou saindo campeão. Fantástico. Vamos passar agora para uma parte um pouco mais... saindo um pouco do futebol e falando do Felipe Melo fora do futebol. Que o Ibcast tem uma característica de falar com pessoas do futebol, mas que também quer trazer um lado que as pessoas não veem. Porque as pessoas, todo mundo... não conhecem, Isso. né? Porque a gente te conhece. Tu banca o que tu acredita, tu banca, tu vai, tu encara e tudo. Mas e o Felipe Melo fora de tudo isso? Felipe Melo pai. Todo mundo já conhece esse de dentro de campo, que entra, briga e vai, assume tudo. E esse outro Felipe Melo, que eu não posso dizer que conheço a fundo, mas meu irmão conviveu, né? Isso mais perto. Conta um pouco como é a tua rotina. Como é o Felipe Melo fora do futebol? Normal, mas um pai, um filho, brincalhão pra caramba, um marido. Eu tenho 4 filhos, né? E agora no Rio de Janeiro, o Lineker, que é o mais velho, 18 anos, mora em São Paulo, que ele joga no Audax. Tá seguindo os passos. É isso que eu ia falar. Espaço Também do pai, jogador. joga no Audax. Ficou feliz com essa decisão? Fiquei muito feliz e orgulhoso. O Davi, com 16 anos, nesse momento tá em Xerém, tá treinando também. Também. A Pietra quer ser médica e o Luke, de 8 anos, quer ser jogador, de 9 anos também quer ser jogador de futebol. Enfim, a minha rotina
como a Roberta está em São Paulo, eu acordei hoje bem cedo, fui levar os dois para a escola, porque o Davi foi para treinar. Olha aí, eu fora duvido. de campo, eu estou sempre com meus Eu duvido que as pessoas com meus saibam filhos. desse tipo de coisa. Fora de campo, eu assim, sempre com meus filhos, sabe? Sempre com meus filhos, com a minha esposa, porque eu sempre pedi a Deus uma família, né? E Deus me deu uma família. Então, cara, assim, até uma forma de agradecimento a Deus, eu estar junto com eles, né? Assim, o atleta de futebol viaja demais. Muito. Né? Então, sempre que eu não estou viajando, eu estou com meus filhos, estou com a minha família, porque assim, cansa muito, é muito cansativo essa viagem, muito tempo fora de essa casa. vida de atleta não é fácil, né? E hoje, principalmente, com tudo que nós temos aí de fisiologia, você tem que treinar ainda mais, né? Porque, de repente, antigamente, não todos tinham acesso a um centro de treinamento importante, de fisiologia. Então, tinha jogadores que, de repente, sobressaíam por isso, né? Porque tinha um trabalho diferenciado. Hoje, quase todos têm acesso a isso. Uhum. Então, você tem que treinar mais do que os outros, porque os outros treinam também. Claro. Né? Então, é bem cansativo, não é fácil. Tu costuma fazer essa rotina em casa? Sempre. Eu treino de manhã, de tarde e às vezes de noite eu estou fazendo uma recuperação. Eu tenho toda uma estrutura dentro de casa, é por isso que com 38 anos tá bem. eu tive uma lesão importante que era para ficar 4, 5 meses e eu voltei um mês. Recuperou rápido. Caramba. Por isso, porque realmente a gente paga um preço importante. As pessoas não entendem, não veem qual é o preço que é pago para isso. Né? As pessoas só veem só o atleta entrando dentro de campo. É isso. Mas eu preciso do carinho da minha família para eu não desistir. Né? Porque eu joguei tudo no futebol, graças a Deus, né? Já tem uma experiência gigantesca e para manter nessa batida... Para manter essa fome eu preciso primeiro de Deus, mas depois também assim da minha família, né? E eles a minha te família apoiam me apoiam incondicionalmente. sempre. Energia extra, né? Isso é bom pra caramba. Todos os jogos eles estão lá no Maracanã e isso para mim é um combustível. Mas o reflexo especial. que isso não, de uma certa forma, que o futebol contribui muito para tua família é os teus 3 filhos quererem seguir a tua profissão. Exatamente. Assim, eu tenho o Luke que foi campeão de jiu-jitsu, o Davi bicampeão de jiu-jitsu. Tu pratica também, né? Praticava? Não, já tenho. Na pandemia, pra você ver como é que são as coisas, né? Na pandemia lá em São Paulo, eu fui brincar, a gente foi treinar, eu fui dar um treino com um garoto, e o garoto tava fazendo meio que maior do que eu, bem mais, quase o dobro de peso. Que no jiu-jitsu não é um problema, eu fui, entre aspas, na maldade, brincar com ele, né? Apagar, fui dar um triângulo nele, na hora que eu puxei muito forte para dar o triângulo nele, eu senti a costela dar um estalo. E aí foi engraçado que no outro dia eu fui treinar e eu não aguentava de dor. E eu não podia falar, como é que eu falava? Assim, não, tava treinando jiu-jitsu em casa. Não tinha como. Então eu passei, cara, 10 dias sofrendo com muita dor, sem poder falar nada pra ninguém. Não, sofrendo As sorrindo. brincadeiras light de homem em casa. Eu tenho 2 moleques e meu marido também luta jiu-jitsu. Só que meus filhos são pequenos, tem 10, 12. E às vezes ele começa, eu falei, tu vai matar a criança, pelo amor de Deus. Ele não meio da sala. Exatamente vou dar isso um que acontece. mata-leão. Eu falei, pelo amor de Deus, a criança tem 10 anos. Ali em casa a gente tá nessa agora também. Assim, a gente brinca bastante, mas... Assim, estamos deixando um pouquinho de lado o jiu-jitsu e agora estamos realmente focando no futebol. O Davi já tem 16 anos, né? Então, tinha que decidir para onde queria. O Luca ainda está na fase ainda de pode treinar jiu-jitsu, pode estar na escolinha, né? Multidisciplinar ainda. Exatamente, mas o Davi e o Lineker já tiveram que decidir. E que posições eles estão? Os 3 são volantes. Volantes. Os 3 são volantes. E se tu tivesse que hoje pegar, tu já deve ter feito isso, e dar um conselho para eles que estão começando nessa vida que essa onda que tu já surfa há muito tempo. O que tu diz para eles assim? Meus filhos, vocês não sabem o que vem por aí. Eu cobro disciplina. Eles têm que ser... Para se tornarem atleta em alta performance, eles têm que ter disciplina. Porque a disciplina, ela abrange muitas coisas, né? Você chegar no horário, você cuidar do seu peso, você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu sono. Abrir mão de muita coisa. Exatamente, porque isso é nessa disciplina. idade, né? Eles são adolescentes. Isso é disciplina. E eu falo com o Davi, principalmente, que está comigo agora, o Lino, que está morando em São Paulo, né? Uhum. Eu falo, cara, o seu pai teve que acordava 4 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, andar mais de 3 quilômetros.
Você hoje acorda às 6h30 da manhã, tá com motorista. Olha que legal que é, né? Eu não, eu tinha que pegar ônibus lotado, eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que fazer as coisas, sabe? Meu pai nunca me deixou faltar nada, graças a Deus, mas não tinha Não era a nada. estrutura como ele tem hoje, um motorista particular e tal. Ele falou, não, eu sei disso. E ele tá pagando preço, né? Ele ficou... O Davi, por exemplo, quando a gente voltou da Europa, o Davi foi pro Palmeiras e o pessoal do Palmeiras ficou louco com ele porque é um garoto que tem muita qualidade, um potencial incrível realmente, né? E só que ele não quis, que ele tinha que sair lá de Alphaville para Guarulhos, que é o CT do Palmeiras, e demorava aí 1h30, 2 horas, às vezes ele pegava muito trânsito, ele falou, pai, não quero mais. E com isso aí ele ficou só no jiu-jitsu, começou a ficar muito forte, engordou também. E quando ele começou a ver o irmão dele, né, já... desenvolvendo, já em campo, já estando concentrado, viajando, Taça São Paulo. Ele falou, cara, eu quero voltar a jogar futebol. Eu falei, então tá. Então você Mas vai a ter que ter sementinha tava disciplina. ali. Tava ali. E ele perdeu, eu falei, não, eu quero. E ele começou, minha esposa, ela malha todos os dias também. A Roberta é um fitness. exemplo. Exatamente. Não, eu acompanho a Roberta, exemplo, Roberta, inspiração. Ela é um exemplo realmente de alimentação, de tudo. E o Davi, em um mês, ele perdeu 10 quilos. Caramba. Uau. Sabe? E nós temos aí, eu contratei um rapaz aí, que o nome dele é Francisco, um forte abraço, Francisco, veio do Piauí, que está nos treinando aí, me ajuda pra caramba aí, pra gente performar, né, realmente ter uma alta performance, né? E o Davi tá muito focado nisso também, graças a Deus. E a Pietra vai ser Vai salvar as lesões. Vai cuidar deles, vai cuidar de todos eles. Vai A salvar as Pietra quer ser lesões. médica. Ontem ela É ficou uma até princesa. 11h30 estudando, tava fazendo, eu tô aqui fazendo, tem que passar idade limpo, não ela sei o tá? que, 13 anos. Meu Deus, eu conheço. Faz Quando eu 14 conheci, esse ano. Gente, era um Toquinho. pitoquinho. Exatamente. Ela já passou a Roberta de altura, Já? já. Meu Caramba. Deus. Deve ser enorme. Enorme. Não, e ela é linda. Uma morena alta, Aham. muito bonita. É linda. Quer Mas dizer, o você viu pessoal que como- o pai como dela a tem porte de fisionomia já arma. muda? É o pai, e eu tenho pena dela que com 3 irmãos, ela não vai poder fazer muita Lutadores coisa, de não. jiu-jitsu. Não vai fazer muito. Eles vão ficar com medo. Ela né? Os praticou meninos vão também? ter medo. Ela praticou, é engraçado, eu tenho uma historinha pra contar da Pietra, que a Pietra, ela era muito boa. E a Pietra, assim, o Luke e a Pietra têm a personalidade do pai. Principalmente a Pietra. A Pietra é Forte. Felipe Melo de calcinha. É assim. E ela foi lutar e ganhou um torneio. Era um torneio em São Paulo. E o segundo torneio, assim, eu não lembro. Eu tava viajando e eu tava assistindo fiz um FaceTime, né? Eu tava dentro do aeroporto. E ela enfrentou uma menina que era o dobro de peso dela. Eu nem entendi na época, o dobro de peso. A menina esfregou o ombro, na cara dela e tal. E ela ficou desesperada. Como ela viu que a menina era muito pesada, ela ficou embaixo, ela começou a chorar e começou a querer dar soco, começou a morder a garota. Sai daí, eu não quero mais isso nunca mais. Largou, assim, aí eu falei, eu quero ser médica, eu vou virar médico, falei, é melhor, vira médico. Então ela largou o jiu-jitsu e agora ela tá bem focada realmente, tá estudando bastante, um exemplo. Mas ela é o Felipe Melo de calcinha. Ela é. Pronto. É bom pra ela? É bom, É muito bom. bom. Muito bom porque, assim, ela não vai passar pelo processo que eu passei, porque eu vou ensinar para ela que tem certas coisas que ela não deve fazer. Por né? exemplo, Por exemplo, o que o Felipe Melo passou ela... e bancou e talvez não muitas faria. vezes é melhor se calar. Muitas vezes é melhor se calar do que ter razão, digamos assim. Né? Cala. E eu muitas vezes A eu bati de resposta vem, frente. né? A resposta vem. Eu muitas vezes bati de frente. Eu precisei passar pelo processo para entender isso. Né? E graças a Deus eu passei pelo processo, que isso me ensinou muito. Maturidade, né? E eu ensino hoje meus filhos, Fantástico. sem dúvida. E ela sendo mulher, e nós três aqui falando como mulheres, que trabalhamos no meio do futebol, que não é nada fácil. E, principalmente, já não é fácil ao natural. Sendo mulher é mais, ela tendo uma personalidade forte, isso ajuda muito. blinda ela de diversas coisas. Exatamente. Muito. Então, é muito bacana esse comparativo, Com né? certeza. Essa questão. Mas e o Felipe Melo, se arrepende de alguma coisa? Se me arrependo... É. Não, teriam coisas que eu não faria, mas eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi top, fez parte do... Assim, é o processo, aprendi com erros, melhorei nos acertos. Independente de qualquer coisa,
as pessoas podem concordar ou não concordar com a forma que tu lida com as coisas, mas te tirou de um início de vida do nada eu digo no sentido de começar do zero, e te levou para uma carreira hoje que é brilhante e pode-se falar qualquer coisa, menos que tu não teve uma carreira fantástica de futebol. Então, como tu descreve essa tua caminhada toda? Ou se tu pensa da onde começou, que nem tu disse, eu pegava ônibus, não faltava nada, mas não sobrava. E hoje pensar em toda a trajetória, os países que tu passou, Copa do Mundo que tu disputou, coisas que tu já vivenciou, como que tu enxerga hoje? Tu olha para tua vida com... Deus tem me dado muito mais daquilo que eu sonhei ou que eu pedi. Eu só pedi ser um atleta de futebol, poder ter um dinheiro para comprar uma casa para mim, poder abençoar os meus pais, honrá-los, né? E Deus tem me dado muito mais. E o legal, assim, é que eu tenho certeza que o fim vai ser melhor do que o início. Então, assim, eu estou trabalhando bastante, começando já sonhando, né? Porque a Bíblia fala que o fim é melhor do que o início, né? Eu tenho mais 2 anos de futebol, penso em parar daqui a 2 anos, né? Tem mais 1 ano e meio, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. É isso que eu ia perguntar. Mas eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Porque, depois, assim, pessoas que têm essa garra, essa vontade, tipo, o goleiro foi expulso, eu vou lá, que compra a briga e que defende mesmo, isso é uma adrenalina. Não vai se aposentar, né? Uma pessoa com essa vida toda que você tem, né? E mostra. Isso, adrenalina não vai vicia. aposentar. Parou de jogar, agora eu vou me aposentar. É isso, o que você pensa? Eu tô fazendo... Já pensa em alguma coisa para quando você parar de jogar? A gente, claro que, conforme vai aproximando assim, a gente vai... o processo, essa transição, né, pro pós, né, vai ser feita de forma mais... Não é fácil. Mas assim, eu vejo alguns ex-atletas falando, não, eu sinto tanta falta de futebol, caramba, porque eu usufruo cada dia daquilo que eu faço, sabe? Então, quando eu parar de jogar de futebol, eu falei, pô, legal, show, foi bom pra caramba, agora vamos para as outras coisas. Eu tenho algumas coisas já que eu ia dizer, tu tem uma vida, entre aspas, construída também fora do futebol, né? Exatamente, de trabalho, eu tenho, empreendimentos. Sou empresário em algumas coisas, tenho alguns projetos, inclusive a Menina dos Nossos Olhos é um projeto chamado FMR, que daqui a pouco vai estar aí, vai todo mundo saber. Olha aí, ó. O nome FMR significa Família Maior Riqueza, né? É um projeto social? Não, mas é uma empresa que nós estamos criando para ajudar pessoas, para mudar destinos, né? Para mudar as pessoas. Que bacana. Porque eu fui um cara assim, que eu fui... Se a gente for colocar valores assim, eu fui roubado em mais de 20 milhões na minha vida. Caraca. Né? Mas eu, graças a Deus... Por alianças erradas, por decisões erradas, por confiar em pessoas erradas, por não ter entendimento no momento certo. Que precisou para ganhar experiência. De repente você precisa de um certo advogado... E você precisa de um advogado, e o advogado não é aquilo que você, sabe, você não tem discernimento, você vai colocar uma pessoa errada para fazer a coisa, sabe? Então, assim, o que mais tem no mundo, assim, são pessoas que fazem o mal. Essa é a mais pura verdade. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, a gente vive numa constante guerra. A gente tem que entender o que fazer, tem que ter sabedoria, né? Para colocar as pessoas... Nossa seleção, exatamente. Né? Então, eu quero que as pessoas não passem por aquilo que eu passei. E nada melhor do que uma pessoa que passou... Que viveu isso. Que viveu para falar do tema, para falar da situação, né? Então, a FMR está vindo aí para bombar, mas eu tenho muita vontade aí de falar de futebol, de estar dentro do futebol também, né? Com certeza vai surgir portas convites, abertas, exatamente. E eu vou, com certeza, me especializar em várias coisas aí para continuar naquilo que eu mais amo, que realmente é o futebol. Principalmente porque ele é muito bom falando nos microfones, né? Tô vendo. Independente de qualquer coisa, tu não tem muita problema com falar. Sua opinião é super tranquila. Agora eu te pergunto, a opinião dos outros para ti. O quanto isso te afeta hoje? Opinião? A opinião cada um porque tem... tu tá numa profissão que tu é avaliado sempre, 24 horas por dia. Inclusive, eu tive um papo com o Alex há pouco tempo também. Eu disse, Alex, tu escolheu uma profissão em que a avaliação é constante. É no treino, é no jogo, é na entrevista. É na vida pessoal. É na vida pessoal, é a escolha que tu faz, é tudo. É um comentário, é uma curtida, é tudo. Então, é se adaptar à opinião dos outros. Como que tu lida com isso? A opinião, cada um tem a sua, e eu respeito a opinião de cada um, sabe? Respeitar não significa que você... aceita a opinião. Agora, eu confesso que nos últimos 4 anos, já tem 4 anos que eu não vejo nada relativo a futebol, quando se diz programa esportivo, pessoas falando disso, daquilo. Antigamente...
Eu lembro meu primeiro ano no Palmeiras, que quando acabava um jogo, eu ia muito bem no jogo, eu ficava vendo o que as pessoas falavam. Hoje nem isso, sabe? Porque nada muda na minha vida a opinião de ninguém, nem pro bem nem pro mal. Quando as pessoas falam que eu sou muito bom, isso aí é uma armadilha, porque quando você joga mal, você tá lá em cima, aí que é a pior queda. E quando a pessoa fala que você é muito ruim, cara, é só olhar os números. Né? Hoje, quando eu chego na minha casa, eu vejo os 2 troféus que eu tenho da Libertadores, eu vejo a Copa das Confederações que eu tenho e os outros 23 títulos. Eu falo, cara, olha os clubes que eu joguei, olha com as pessoas que eu joguei, olha o que aconteceu, os prêmios pessoais que eu tenho. Então, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso provar para mim mesmo, a cada dia, que eu estou apto a jogar futebol e que eu posso, a cada dia, melhorar, que eu posso aprender. E o futebol, ele é apaixonante, porque independente se eu tenho... Com meus 20 anos eu aprendi, hoje com 38 eu estou aprendendo pra caramba também, e isso é o mais importante. E com certeza tu passa esse conselho pros seus filhos. É isso que eu ia falar, porque provavelmente você há 20 anos atrás, quando começou, não tinha também essa mídia social toda, que qualquer coisa é amplificada de uma forma absurda, né? Antigamente era um programa de TV esportivo, era um jornal. Hoje em dia é praticamente momentâneo. Aconteceu, já está massificado ali na mídia social. E provavelmente seus filhos vão ter isso vão vivenciar isso muito mais intensamente do que você. E a cabeça é que tem que estar bem forte para não se deixar. Mentalmente eles têm um professor. Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, mentalmente, eles têm que estar bem preparados. Exato. E com certeza isso você passa para eles perfeitamente. Eu falo lá em casa que se tivesse essas mídias sociais, né? Porque eu estava na Fiorentina, hoje eu teria uns 30 milhões de seguidores aí, né? Com na época não tinha nada. Hoje eu tenho meus 4 milhões ali. Mas são pessoas assim no Instagram, né? Mas eu vejo assim que as mídias sociais, principalmente o Twitter, é terra de ninguém. As pessoas vão ali realmente para tentar um minuto de fama, sabe? Para tentar uma resposta. Eu falo que ali todo mundo é corajoso. Lacrar, né? Exatamente. Ali todo mundo não, são tantas verdades, né? Tantas verdades que as pessoas colocam lá. O que tem de treinador lá de futebol, acho que o Brasil teria que ser assim, tem 40 Copas do Mundo, porque se colocasse esses grandes treinadores de Twitter, né? Ou então entendedores de política, entendedores de família, né? Tem de tudo um pouco, né? O Brasil é um fabricante de opiniões, assim. Exatamente. Mas, assim, eu acho que, infelizmente, o nosso Brasil, as opiniões, elas são válidas quando está do lado daqueles que lacram, né? Se você tem uma opinião contrária, você está errado. Né? Então, assim, esse é o problema. O problema daqui que eles não veem como opinião. Eles tratam como verdade absoluta. Eu costumo dizer que mais do que a pandemia matou foi essa guerra política. Exato, né? sim. Eu tenho amigos de esquerda, tenho amigos de direita, amigos de centro, sabe? E como eu falei aqui, opiniões, cada um tem a sua, política, religião. Eu não vou sentar aqui e vou falar por exemplo, eu sou cristão, eu sou evangélico, e a minha família parte de pai, e tem alguns que são do candomblé, né? E a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia, cada um respeitando a religião de cada um, né? Porque a Bíblia já diz do livre-arbítrio, né? Então cada um tem o livre-arbítrio para decidir aquilo que é melhor para cada vida, né? A gente está chegando numa fase que, quando a mídia social entrou, as críticas e a conflito de opinião bateu lá no teto, né? Aí daqui a pouco agora parece que está começando a tentar equilibrar. Né? Tomara, porque ninguém pode falar mais nada que já vira... Eu vou fazer uma última pergunta só de curiosidade. Na tua casa, quem é mais rígido, você ou Roberto? Quem é o que dá e quem é o que solta? Ali a gente conversa muito bem sobre isso. É assim, tem certas coisas que a Roberta, ela dá a palavra final, que a Roberta cobra, e tem certas coisas que eu dou a palavra final e cobro também. Ali a gente, graças a Deus, a gente tem um equilíbrio muito grande, sem dúvida nenhuma. E a Rô, a gente muitas vezes ela dá uma dura em algum deles, e eu acho que ela está equivocada, eu fico bem quietinho no momento, depois eu vou falar com ela, e a recíproca é verdadeira. Às vezes eu falo alguma coisa, ela fala assim, eu acho que aqui não. Então a gente tem esse equilíbrio e também essa sabedoria para educar os nossos filhos, graças a Deus. Olha, isso aí, esse tipo de informação que não é no dia a dia do treino, não é no programa esportivo que vai passar, mas que o IBcast consegue trazer. Acessar. Porque, Felipe, uma das coisas que a gente vem defendendo desde o primeiro momento, quando nós sentamos para pensar no projeto, é assim... dar oportunidade a quem está aqui a mostrar o lado humano. Humanização, que muitas vezes... nem todo mundo faz. As pessoas esquecem que por trás de um jogador tem uma pessoa, né? E misturam tudo isso.
Não, Então, é robotizado. A profissão de jogador de futebol é robotizada. Exato. Tem que estar 100% bem a todo tempo e resiliente a todo tempo. E nem sempre é assim. E eu acho que um treinador de futebol do futuro, o cara, além de entender bastante de futebol, o cara vai, sabe, ele vai entender qual é a raiz do problema do atleta. Porque muitas vezes você pega um atleta que tem um potencial incrível, mas que o cara não está indo bem nos treinamentos e tal, e as pessoas, a mídia, o torcedor não quer saber, né? O jeito que levanta, corta e joga fora. E a gente não entende, de repente, o problema. Qual é a raiz do problema? De repente o garoto está com um problema na família. Está com problema na família, o garoto teve problema quando era criança, que São está, pessoas. né, aflorando naquele momento. Então, eu acho que o futuro treinador, o cara que, né, ele vai entender de futebol também, mas sobretudo vai ser entender gestor de pessoas. Exatamente. É Isso aí vai isso. fazer uma diferença gigantesca dentro de futebol. Vamos para os quadros. Nossos Temos um quadros. quadro. O primeiro deles é o Atende Aí. Que a ideia é que se tu gostou de participar dessa nossa resenha aqui, é tu convidar alguém que tu acha que também vai gostar de estar aqui. Vem alguém na sua cabeça aí? Vem um dos melhores amigos meus no futebol, né? No futebol e fora do futebol também, amigo meu. É difícil eu chamar alguém de amigo, né? Eu tenho muitos colegas, né? Amigos são pouquíssimos, mas o Marco Rocha do Palmeiras, que para mim é o melhor lateral direito do Brasil, ele é meu amigo. Liguem para ele, com certeza Pronto. ele vai atender e vai estar com vocês Pronto. em breve. Estamos gravando isso pela manhã, então provavelmente não Tá. íamos conseguir o contato com Exatamente. ele. Eles jogaram ontem também, Deve então estar aí É. descansando, recuperando. É isso, mas Marco Rocha será o nosso convidado, então. Está convocado por Felipe Melo para estar aqui. A gente já estava com a agenda organizada para São Paulo. Ó, quem sabe. Então, mais um nessa nome. brincadeirinha são 5 títulos da Libertadores, Só. né? Só. 3 do Rocha e 2 do Meia. A gente tá mal de título aqui no IBcast, não tá mal. Agora a gente tem um outro quadro que a gente acabou de batizar de DD Primeira. Eu fiquei dona de um quadro, porque elas me deram um quadro, entendeu? Então agora eu sou dona de um quadro. Tem que responder rapidinho. São frases curtas, mas responder rapidinho o que vem na cabeça. Uma qualidade do Felipe Melo, Caráter. Uau. um defeito. Verdadeiro demais. Concordo. Para você, quem é o melhor jogador na atualidade? Melhor jogador no mundo inteiro. Na atualidade ou na história que eu vi jogar? Pode escolher. Na história, o Messi. Um jogo. Sei que você tem inúmeros jogos importantes na sua carreira, mas aquele que vem primeiro agora na sua mente. Brasil e Estados Unidos, final da Copa das Confederações. Uma saudade. Meu avô. Um ídolo, não necessariamente no futebol. Não, então eu vou falar de futebol porque fora do futebol pode ser um só. Então, La Brujita Verón. Verão. Uau. Prato preferido. Arroz, feijão, Farofa. farofa com muito ovo. Ai, que delícia. e Tá me dando até Cheia fome. d'água, tá ficando ruim um agora. bife à milanesa. Ai, que delícia. Ai, eu amo. Olha, vou falar que essa resposta é a mais... Eu Dentro sempre do- esperando Não, o O nome meu de é arroz, pratos. feijão, farofa. Não precisa nem do bife. Não. Uma música. Coração partido, Alejandro Sanz. Uau. Garanto que a Roberta já deve ter ouvido várias vezes essa aí. Eu cantei pra ela no casamento. Olha aí, por isso. Mais um cantor. Mais um cantor, gente. Mais um cantor pro Não, nosso show. no ouvido dela, no ouvidinho dela. Já estava pronta para pedir uma palhinha A gente já aqui. está pensando em fazer um Webcast Show com É. tantos os entrevistados aqui, Galera. com tantos talentos fora de campo. Demais. Felicidade é... Viver. Qual será a final da Copa do Mundo do Catar? Impossível falar. Impossível. A gente está fazendo um bolão aqui do Webcast. É impossível falar final de Copa do Mundo. Impossível. Quem fala vai tentar Chute, um chute muito grande e assim, não chute. dá. Não tem ninguém despontando assim. Sim, se você pegar uma França da vida, a França perdeu, tá brigando para não cair nesse torneio agora Liga que das fizeram na Nações. Liga das Nações. A Argentina, para mim, grande seleção. É As últimas momento, Copas né? do Mundo. Brasil também, grandíssima seleção. Sei lá, a Bélgica. Não sei, Às vezes difícil surge, falar. né? Inglaterra, Alemanha. A gente vai falar mais do mesmo. Mas uma Copa do Mundo é muita coisa que influencia. Não é Tá. apenas um jogo. Vamos trocar a pergunta, então. Que final tu gostaria de ver? Brasil e Argentina.
é pra matar todo mundo. Já Infarto. tá subindo no ranking. Tá subindo. Brasil e Argentina. Tá subindo. Qual o jogador que você não jogou e gostaria de ter jogado? A favor? Jogado com... junto Verón, com você. meu ídolo. Também. Joguei contra só o Brasil Só e contra. Argentina, Foi logo contra ele. Mas... Logo. Mas ganhamos 3-1. Essa vitória eu tenho. Um sonho. Que ainda não, né? Porque vários já realizados. Conhecer meu bisneto. Viver. Bisnetos. Bisné? Porque vamos ter você. Com 4, Com 4. Meus bisnetos. Probabilidades grandes com 4. É. Numa palavra, quem é o Felipe Melo? Uma palavra? Uhum. Caramba. Coração. Isso, eu ia... Total. Até que no início da conversa eu até falei sobre isso. Né, que ele passa isso, né? Aham. Você passa Essa isso. emoção. emoção. Né? Posso fazer mais uma, só pra Óbvio, terminar? óbvio. Pela sua trajetória toda. O teu treinador, assim, que mais marcou? Muito difícil? difícil eu falar um treinador. Muito difícil. Por exemplo, ó. No meu início ali, o Zagallo foi o cara que me subiu pro profissional no Flamengo, né? Me deu a oportunidade. Então, por mais que a gente tenha convivido de forma muito rápida, foi ele que me deu a oportunidade. Professor Carlinhos, que é um cara que trabalhou comigo na base do Flamengo, foi um cara que me ajudou na minha formação. Nem sempre tem a ver com um nome reconhecido. Às Não, vezes professor é... Carlinhos... Luxemburgo foi o cara que me deu a primeira oportunidade ali no Cruzeiro, na época que nós somos campeões da Tríplice Coroa e tal, que eu comecei a surgir pro cenário de futebol e fui convocado para a seleção brasileira, de base, né? Aí depois, na Europa, o Naemery, que hoje é o treinador do Villarreal, que para mim é um dos maiores treinadores do futebol. Eles Esse cara estão me fazendo ajudou um trabalho bastante. fantástico no Vila Real. E eu entrei, imagina, um jogador do Almeria que entra na seleção do Campeonato Espanhol. A dupla de meio campo era Felipe Melo e Xavi, que hoje é treinador do Barcelona. Muito porque ele me ajudou demais. Isso é incrível. Aí eu vou para a Fiorentina, quando tem a escola, começo a aprender a jogar taticamente. O Prandelli, cara, foi um professor, assim, nota 1000. O Imperador, né, o Terim. Cara, o Terim, né? O que o Terim fez comigo na minha vida, assim? Vivi uma idolatria louca no Galatasaray, muito por causa do Terim. Aí depois, o Mancini, né? Cara, o Mancini foi campeão comigo no Galatasaray, me traz ali para Inter de Milão. Filipão, fui campeão brasileiro com o Filipão aqui. É até engraçado porque o Filipão falou, você joga demais, cara, você é muito bom. Eu falei, você se arrepende de não ter me levado para a Copa do Mundo, não? Ele me arrependo. Surgiu essa pergunta, essa resenha? Eu perguntei para ele, no vestiário, uma vez, se você se arrepende. Eu me arrependo sim. Mas assim, até graças a Deus ele não me levou, né? Aconteceu aquela tragédia aqui lá no Mineirão. Sim. E as pessoas falam assim, mas se o Felipe Melo estivesse naquele jogo lá, com certeza não seria 7. Não sei não, porque se fosse 4-0 eu ia dar uma mutinada em alguém, imagina, expulso, a culpa é minha também. Aí de novo... Então é melhor não ter ido. E o Abel Ferreira ali no Abel Ferreira no Palmeiras foi o cara que me ajudou a realizar um sonho de ter... Quando eu volto pro Brasil, eu já tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha sido campeão brasileiro, né, campeão estadual. Mas Libertadores era Libertadores é a obsessão, né? E eu ganhei 2 em uma, né? Levantei 2 como capitão em um ano só. E assim, eu tô completamente apaixonado pela forma que o nosso atual treinador, Fernando Diniz, treina. Sabe, eu tô aprendendo demais. Eu vou me tornar uma pessoa muito melhor, um atleta muito melhor. E com certeza, você, não sei se um treinador, um comentarista muito melhor, porque eu tô trabalhando com o Fernando Diniz. Eu não tô falando isso porque eu quero encher falando balela dele, não, porque, enfim, eu já, graças a Deus, já sou o Felipe Melo, não preciso disso. Mas é porque é um cara realmente super diferenciado para mim. É que cada personalidade diferente que sabe, chega, tu vai sugando qualquer coisa. Mas o Diniz né? é diferente de qualquer um que eu trabalhei ali, no quesito campo. O que o cara faz
é coisa de fenômeno. Tá faltando para ele realmente conquistar grandes títulos. Para balizar, para dar crédito nisso E aí me enche de esperança de que grandes coisas vão acontecer aqui no Fluminense. Ai, que felicidade. Eu fico muito feliz de ouvir essa resposta. A gente trabalha muito, muito, muito mesmo. Vamos para a camisa? Sim. Vamos fazer a nossa camisa. Já estamos caminhando para o nosso final. A gente combinou com o Felipe que seria cronometrado, Porque então... a agenda dele lotada, né? Lotada. Então a nossa camisa aqui tá cheia de assinatura pesada. Top. E vocês que quiserem estar aqui participando do nosso IBcast, como patrocinadores, apoiadores, enfim, tem aqui o e-mail da Aninha, por favor, mandem e-mail, porque vão vir ainda muitas temporadas, não só no Brasil, na Europa e No mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo, se Deus quiser, estaremos lá. Olha lá, ó. Com carinho. Com carinho. Muito bem. Copa do Mundo, que eu provavelmente também vou analisar alguns jogos da Copa do Mundo. Tô Boa. com um projetinho, eu só, com algum amigo meu, da gente analisar Top. depois os pós-jogos e tal. Acho que vai ser legal. Interessante, hein? Vai ser bacana, é. Interessante, Fazer. vamos acompanhar. Felipe, Ellen, particularmente, teria mais uns 3 episódios, assim, para ficar batendo papo aqui. Mas foi muito bom. Muito bom. Eu sabia que ia ser, por isso que eu fiz muita questão que tu viesse. Então, te agradeço muito a disponibilidade, não só por mim como alguém parte do projeto, mas também em nome do Alex e toda a família por ter aceitado. E acho que as meninas também... Também, muito obrigada. Foi surpreendente, Sem assim, dúvida. positivamente. Com né? toda certeza. Espero que a gente tenha mostrado um pouquinho do Felipe fora campo, que a gente acha, esse é o nosso objetivo, mostrar a pessoa por trás de um grande Do jogador. atleta. E eu acho que a gente conseguiu aí. Com certeza. Eu particularmente digo que fiquei muito feliz de poder ter esse contato mais próximo. Porque Denise, torcedora. já admirava de fora quando você foi pro clube. Eu fiquei muito feliz, porque eu até comentei, eu sentia que faltava para o Fluminense, para o grupo do Fluminense, um jogador com a sua característica. E tô vendo que não sou somente eu, que os outros torcedores também estão satisfeitos. E eu fico feliz quando você vê que você tem uma ideia e aquilo ali encaixa. é compartilhado com outros. Significa que você não está errado, né? É verdade. Não, eu que agradeço assim, o convite, né? De poder Gostou? contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de quem é o Felipe Melo, né? Fora dos gramados. Confesso para você assim, que eu não gosto muito de ir em podcast e tal, mas fiz questão de estar aqui justamente, né? Como a gente falou no início, né? Eu tenho muito carinho por você, pela sua família, pelo grande Teles, pelo grande, mais do que atleta, o ser humano que ele é. Um beijo para os seus pais também. Está sendo Enfim, entregue. foi um prazer enorme. Tomara que a gente possa ter outras oportunidades. Então, já fica aberto o convite. Se a gente puder ter outras oportunidades, temporada 2 do Brasil, aí a gente chama de novo. Podemos? Vamos fazer. Depois dessa Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente fazer, pra gente falar. Aí. É Com isso. certeza. Inclusive porque a gente pode até trazer os jogadores novos da família, a Roberta. A gente Sim. podia fazer uma coisa um pouco mais Vamos mudar um família, pouquinho né? o estilo. Podia. Vai Anota ser aí, legal. Aninha. Anota aí, Aninha. Gente, muito obrigada. Obrigada. Continue acompanhando o IBcast, que tem muita coisa boa vindo por Isso aí. aí. Um beijo. Beijo, Até mais. beijo.